Gravar, né, Jus, que ia falar. Bom dia, boa tarde a todos. Que delícia! Primeiro Papo à Mesa de 2025, começando com a apresentação do nosso quarto livro, né, Avanços e Controvérsias. Vou já apresentar. Para quem está chegando agora, Papo à Mesa é um momento de discutir alimentação sobre diversos pontos de vista, baseado em livros, peça de teatro, filme. Embora faça 2 anos que a gente só fale de filme, mas quem quiser falar de outra coisa também é convidado. Diane, você tem que apresentar o seu qualquer dia. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Vamos compartilhar aqui para começar. Um prazer estar aqui com a Paula, já vou falar dela, e com a Arlete, com a Giane e com quem mais aparecer. Vamos lá. Não está tela cheia ainda, né? Ainda não, Ju. Tá. Não está tela cheia, eu vou ter que parar, porque ele não está querendo me mostrar. Então, eu vou primeiro abrir, deixar em tela cheia. Não, mas aí se eu fico em tela cheia... Vamos lá, paciência, se eu não conseguir colocar a tela cheia para vocês... Vamos lá. Tá vendo que ele tá bem no meu... Tá bem me atrapalhando. Deixa eu só tentar por outra maneira. Não consigo aqui também, gente. Vamos ver. Se algum momento eu conseguir, peço desculpas. Posso até fazer isso aqui, não posso? Tem um botãozinho aqui na parte de baixo. Ah, melhorou também, mas um Não, ele botãozinho não aqui. tá. O Zoom não tá me deixando ir até o Ah, botãozinho. Eu não que pena. enxergo. É isso. Mas bom, assim ficou melhorzinho, não ficou? Parece que eu tá Uhum. quase tela cheia. Então vamos lá. Tá. Como eu comentei, né, a vontade nossa é compartilhar e popularizar o conhecimento por meio da apresentação do escopo de não, da apresentação do escopo das partes marcantes e da mensagem central de uma obra técnica, científica ou literária. Pode ser um filme, pode ser uma peça de teatro. A gente vai ter filme esse ano, né, Arlete? Pode ser o que for. Mas a ideia é falar de alimentação de uma outra maneira e sob vários pontos de vista, né, de várias janelinhas, vários pontos da rua para descobrir e falar com pessoas que não sejam obrigatoriamente técnicas. Hoje, então, a gente vai apresentar a quarta edição do livro Perspectivas da Alimentação Humana, Alimentação, Avanços e Controvérsias. Na verdade, é uma coletânea, né, organizada por mim e pela Paula. A Paula vai se apresentar depois. Eu sou Juliana Grazini, diretora da Vera Kiss, presidente da Vera Kiss Fundação. E há algum tempo eu trabalho com a popularização da ciência dos alimentos, da alimentação, e essa é uma maneira de popularizar as ciências. Esse é o quarto, então, é o quarto livro. Esse livro, né, essa coletânea, ele é bilíngue. No primeiro ano ele foi português e espanhol, desde então ele é português, francês, e a ideia é compartilhar o pensamento, o ponto de vista, as ideias dos oradores do workshop Alimentação, Avanços e Controvérsias, que acontece desde 2020, e onde a ideia é colocar em torno de um tema, que todo ano ele é escolhido, né, nos nossos bastidores, e colocar pessoas que tenham pontos de vistas diferentes para abordar esse dito tema. E nesse ano 2023, a gente abordou a questão da informação e da comunicação sobre alimentos e alimentação, essa problemática, né? Então, o nome, né, o tema do evento era informação sobre alimentação, alimentos e alimentação, onde nasce, cresce o desfuncionamento. Hoje eu estou com dificuldade de foco. Eu estava conversando aqui no bastidor com vocês, fiquei sem foco. Deixa eu voltar aqui assim, vamos lá. Então, o tema, né, da informação e comunicação sobre alimentos e alimentação é complexo e é delicado, e esse, como eu falei, né, reiterando, esse workshop debateu os diversos pontos de vista sobre informação e comunicação. A gente falou mais de informação, nem tanto de comunicação, buscando melhorar a qualidade das informações. A ideia foi realmente discutir vários pontos da informação
desde da parte primária, passando pela gastronomia, por todos os pontos como a gente viu, para falar de um tema que todo mundo fala, todo mundo reclama, todo mundo, mas e aí, o que que a gente faz? Existe um problema de desinformação, existe também um problema de dificuldade de encontrar informação, existem as fake news, existe a infoxicação, mas e aí, o que que a gente faz? E será que tudo é tão negativo ou não? Essa foi a ideia, né. E a justificativa do nosso evento foi a seguinte: a propagação de informações múltiplas, incoerentes, inadequadas, erradas, descontextualizadas, rasas, mentirosas e pseudocientíficas acabam incentivando e motivando a aquisição de novos hábitos alimentares, consumo e ingestão de alimentos nem sempre adequados ao indivíduo e ao meio ambiente, e algumas vezes onerosos, desenvolvendo e algumas vezes onerosos desenvolvimentos de produtos e estratégias de marketing insólitos e inconsistente. Cria também preconceito sobre o setor sobre o setor agroalimentar e sobre produtos agroalimentares, desvaloriza a própria ciência dos alimentos, da alimentação e da nutrição e desdenha os esforços de todos os atores da cadeia agroalimentar. Então, tudo que cria que não é só a questão da população criar, né, se apaixonar por modas bizarras, mas também, essa desvalorização de tudo o que é feito para que as pessoas consigam comer, desde o agricultor até alguém que muda atualiza a prateleira, a gôndola no supermercado. Dentro e fora dos sistemas agroalimentares, a confusão entre informação e comunicação, popularização científica, legitimidade, necessidade e dever de informar ou comunicar, e quem é essa fonte de informação é muito grande. Então, é uma confusão. Quem deve, como, quando, por quê, o que comunicar? Será que eu estou comunicando? Será que eu estou fazendo popularização científica? Virou uma amálgama, todo mundo achando que tem que fazer, porque, né, a internet incita todo mundo a fazer, de uma certa maneira cobra-se, principalmente os profissionais técnicos, porque os influencers estão comunicando, os jornalistas estão comunicando e a gente não está falando, mas vamos falar o quê, por quê, como e quando? Então, mais essa confusão, né, nos bastidores do setor agroalimentar, e aí justifica-se que o tema da informação e comunicação sobre alimentos e alimentação é complexa e pode mesmo se tornar complicada e delicada e está cada vez mais delicada. A gente pode até ver dentro do setor algumas guerras, né, alguns desajustes e alguns desentendimentos por causa dessa informação inadequada e, por vezes, até, maliciosamente nefasta. Então, a gente precisa, né, precisamos informar, mas quem precisa? Como? Onde? Quando? E, sobretudo, eu acho que a grande questão, e foi muito que a gente foi discutindo durante a semana, é por quê? Por que que a gente precisa ou tem que? O tema da informação e comunicação sobre alimentos e alimentações, como eu falei, é complexa e delicada. E o workshop, então, o objetivo era debater essa questão. E imaginar, né, debater essa questão e imaginar estratégias de colaboração, cooperação, regulamentação e entendimento entre os pares, entre os especialistas e comunicadores, para melhorar a qualidade das informações que são veiculadas para o grande público, que é uma coisa que a gente sempre comenta. Quem está ali no final da cadeia, que é o tal consumidor, é que sempre paga o pato dos nossos bastidores, é ele que é o mais, mais sofrido, né, mais isso. Então a ideia era falar disso. E fico, né, já lá na introdução, podia ter lido por aqui, não, já na introdução, falando da introdução, que o que ficou para mim, eu acho que eu vou falar mais no final, é essa essa dificuldade do profissional técnico em encarar a informação e a comunicação como algo que não deve ser brincadeira, que deve ser levado a sério, e que não basta a gente falar que o outro não faz, porque não é só o outro e, nem a gente consegue, e a comunicação entre o ser humano
é muito delicada, ainda mais quando a gente fala de comunicação de massa, né, e ainda mais com a internet, que é uma comunicação de massa individualizada, ultra especializada, que ainda é mexida e retornada, né, retornada assim, revirada por um robô, né, por contas matemáticas, por algoritmos. Então isso que ficou para mim, que é essa ansiedade, de todos, né, acho que assim, tirando um ou 2, sociólogo, um filósofo, os 2 filósofos, o resto dos oradores e dos participantes tinham essa ansiedade, essa angústia de resolver o problema, que é um problema que não tem como resolver, a gente tem como melhorar. Então a ideia foi abordar isso e a gente dividiu os 6 dias, né, os 5 dias de debate entre profissionais que com pontos de vistas diferentes, informações diferentes, pensamentos diferentes, e o sexto dia. O primeiro dia, então, a gente falou sobre necessidade e legitimidade da informação sobre alimentos e alimentação. Informação na era da comunicação existe? Por que e para que o público leigo precisa ser informado sobre alimentos e alimentação? Informação e educação alimentar. No segundo dia, a gente falou sobre a necessidade e legitimidade da informação e comunicação no e do setor agroalimentar. Parece alguma mesma coisa, mas não é. Lá era sobre o tema. No segundo dia era no setor. Então, com um orador que abordou a questão da informação entre os pares e a desvalorização do setor agroalimentar, quem e como deve e deveria informar e ou comunicar no e sobre o setor agroalimentar. No terceiro dia, a gente falou de popularização técnico-científica sobre alimentos e alimentação, a importância, riscos e cuidados da popularização científica sobre alimentos e alimentação e fontes de informação. Por que saber distingui-las e interpretá-las? Depois, no quarto dia, foi abordada a questão da ética da informação, a produção da ignorância, o washing, os famosos agro-washing, não me vem mais na cabeça, né, os washings, fantasias e ilusões, a filosofia do open science, abrindo a barreira epistemológica, que é um grande passo, mas ao mesmo tempo muito delicado, né, a gente abre também várias arestas delicadas para quem não sabe interpretar ciência. Desinformação e infoxicação no quinto dia, sobre alimentos e alimentação. E aí foi abordada a questão entre a informação e a desinformação, a banalização do gourmet, food bashing, agribashing e por quê? Quais são as motivações desse food bashing e agribashing? E no sexto dia, a gente discutiu tudo que foi falado na semana inteira. E agora eu passo para Paula, que é a minha parceira, ela vai se apresentar. Um bom dia para quem está no Brasil, boa tarde, né, para quem está na Europa, que acho que já passou aí do meio-dia. Queria agradecer a Juliana, né, de novo a oportunidade da gente estar juntas nesse Alimentação, Avanços e Controvérsias. Eu trabalho, né, com a Fundação Vera Kiss já desde o final de 2019, e é bem coincidente, né, quando a gente, no ano seguinte, a Juliana me convida para participar do Alimentação, Avanços e Controvérsias, que é esse evento anual que a gente faz desde 2020, e que a partir de 2021, se não me falha a memória, a gente começa então a produzir, né, esses materiais, essas publicações, para tentar também fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, né? O evento acontece durante uma semana inteira, como a Juliana comentou, e o livro vem como essa intenção, né, da gente chegar também a mais pessoas. Eu estou até com ele aqui, eu tinha esquecido de falar, né, de comentar, que é a nossa versão impressa, né? Logo a gente vai ter também a nossa versão virtual. E acho que, né, assim, de maneira geral, é um prazer, né, estar sempre aqui. Eu trabalho também como professora universitária, na área de gastronomia, e tenho, né, um prazer enorme mesmo em participar desse projeto, porque além, né, dele ser muito, assim, disruptivo no meu ponto de vista em relação a trazer questões para serem discutidas, né, por pessoas com visões diferentes,
trata desse tema da alimentação, que ele é muito amplo, né? Então, realmente, a gente precisa estar o tempo todo, né, estudando, entendendo. Esse episódio, né, esse evento específico sobre comunicação e alimentação, acho que se eu pudesse destacar, né, algo que me chamou muita atenção é o fato de que o evento nos ajudou muito a iluminar, né, as questões sobre informação e comunicação que, embora, né, a gente, nas nossas realidades, a gente, né, em algum momento está conectado com isso, mas entender os porquês, entender os termos, né, é tudo bastante complexo, então isso foi bem interessante. Eu vou começar a comentar, né, fazer um resumo dos dias que a gente teve de apresentação. Acho que volta um slide, Ju, que esse acho que já é o do Claro. segundo dia, por favor. Do primeiro Ah, é da Maria Cláudia, eu errei. Acho que eu parei, vou pular aqui. Acho que eu tenho aqui, ó. É esse, ó. Eu Isso, esse alterei a mesmo. ordem, Ah, desculpa. tá bom, imagina. Então, né, dentro desse programa que a Juliana comentou, né, dos 6 dias, a gente começa o primeiro dia discutindo, então, a necessidade, né, de legitimidade da informação sobre alimentos e alimentação, com a Filipa Vasconcelos, Eneu Trindade, também a Maria Cláudia. A Filipa, ela vai tentar abordar, né, nos ajudar a entender essa complexidade do tema da alimentação no mundo globalizado. Vai destacar algumas questões, né, principais, como a segurança alimentar, a insegurança alimentar, a questão dos impactos da alimentação na saúde pública também. Vai tentar nos ajudar a entender, né, o que é literacia alimentar e transparência também, ou seja, como a informação sobre os alimentos ela precisa ser acessível, clara e completa, né, ali para o consumidor, como por outro lado o consumidor também precisa estar cada vez mais capacitado para interpretar, né, a rede de informações que vem por rótulos, né, vem pela mídia também, então traz, né, essa atenção para pensar o consumidor como um papel importante também, né, de responsabilidade para fazer boas escolhas. E também ainda nessa questão da transparência sobre as regulamentações europeias, né? Então a Filipa está em Portugal, né? Trabalha em Portugal, então ela nos traz essa visão mesmo, né? De quais são as legislações, as regulamentações que garantem segurança, transparência na produção e na comercialização dos alimentos. E ela vai falar também ali como, né, alguns pontos finais, os aspectos econômicos e também de políticas públicas, né, nos ajudar a entender um pouco sobre tributação dos alimentos e como essa tributação pode incentivar também, né, melhores escolhas ou escolhas mais saudáveis. Também do alinhamento, né, necessário das políticas públicas os objetivos do desenvolvimento sustentável, e vai aí tentar também, né, como uma finalização do texto, enfatizar como a alimentação deve ser tratada como um ativo global fundamental. Não só pela, né, as informações de transparência, a regulação, mas vai já também comentar sobre a educação como um ponto essencial para que as pessoas, os consumidores, também garantam escolhas mais saudáveis e sustentáveis. O Eneus Trindade ele vai analisar um pouco a influência da publicidade na alimentação, vai nos ajudar, né, a entender como as marcas constroem discursos que vão, de alguma maneira, afetar a nossa percepção como consumidor sobre esses produtos alimentares, vai nos ajudar a pensar alguns questionamentos também, o que é informação real, né, nessa era da comunicação em que a gente vive, e também nos ajudar a pensar como a publicidade, né, qual é o papel, né, fundamental da publicidade no nosso contexto, como aquele ator que molda algumas verdades sociais, né? E vai ser também uma ponte para, de repente, favorecer o mercado, né? Em detrimento da saúde pública. Então, é uma visão bem completa mesmo para a gente pensar a questão da publicidade. Acho que um algo, né, que me chamou a atenção aí na palestra dele é também uma proposição que ele faz, né, para a gente pensar um caminho intermediário, a partir da criação mesmo de discursos publicitários que sejam, né, que tenham mais compromisso, né, com a alimentação saudável, pensem nesse discurso mais atraente para a alimentação saudável, e também, né, a transformação mesmo que as políticas públicas podem favorecer na sociedade. Então, relacionar, né, esses dois campos. E por último, a Maria Cláudia ela vai fechar, né, o nosso dia, nosso primeiro dia, falando exatamente de informação e educação alimentar. Então, ela vai discutir
como que esse problema, né, da grande quantidade dos conteúdos digitais sobre o tema, né, alimentação em geral, muitas vezes podem ser também confusos, né, de se entender ou então enganosos, né, propositadamente feitos para enganar. Vai analisar também a linguagem, né, que vai organizar essas percepções alimentares como imagens, discursos digitais, como isso impacta e também ajuda a pensar essa ideia de moldar os hábitos de consumo e também a realidade nutricional. Ela vai então, né, finalizar esse nosso primeiro dia defendendo o direito à informação, né, a qualidade também e a necessidade de um letramento digital, né, a gente vive uma linguagem muito nova, né, e que muitas vezes a gente não consegue identificar o que é realidade, o que é construído, né, por um meio, né, outro também. E pensar então, né, principalmente qualidade da informação e letramento digital como algo eficaz para transformar a relação das pessoas com a alimentação. E aí a gente encerra esse primeiro dia. Eu vou só adicionar aqui, só para a gente re reforçar, né, Paula, a questão dos pontos de vista. Então, a Filipa, ela é superintendente da ASAI, que seria a Uhum, Anvisa Portugal, então ela tem essa visão mesmo de gestora pública, né. uhum, O Eneus, ele é comunicador, professor da ECA, da USP em São Paulo, uhum, e a Maria Cláudia é nutricionista, diretora do LADIGE, Laboratório Digital de Alimentos e Alimentação, uhum, da UFRJ, né. E só completar que eu achei interessante, você falar, né, porque como é um tema que me toca muito, uhum, eh, eu fui lendo e participando já com aquelas as garrinhas, assim, né. E é interessante, porque com a sua leitura, deu para ver o quanto isso realmente abriu, né. Por isso que uhum, e eu achei interessante, eh, e fiquei, assim, até contente que olha que delícia, né, uhum, já entre a gente, esses pontos de vista abrindo a visão das pessoas, né, uhum, que eu achei muito interessante, gostei uhum. muito. Aí passamos para o segundo dia. Vamos lá. É, segundo Isso. dia é Que é esse. com Alexandre, isso, e o Adriano Andreguet. Nesse dia então, né, a gente tentou tratar o tema, mas pensando, né, voltado para o setor agroalimentar, então essa legitimidade, né, de informação e comunicação no e do setor agroalimentar. A gente teve então a participação, né, do Alexandre Novak, e ele vai falar então sobre informação entre os pares e a desvalorização, do setor agroalimentar. Ele discute, então, a comunicação da ciência nesse setor específico e também os desafios na disseminação de informação confiável. Ele vai ressaltar, né, como outros também, a questão da internet e as mídias sociais e como elas ampliaram o acesso à informação, mas também geraram, né, muita desinformação e em grande medida, questionamentos infundados, né, sobre alimentos e as tecnologias alimentares. Ele vai nos, né, dar um ponto de vista interessante, que é a concepção de que a ciência ela é baseada no senso crítico, né, na comprovação dos fatos, mas que ao mesmo tempo ela enfrenta dificuldades, né, na hora de se comunicar com o público, né, de ter essa conexão direta para ter a mensagem, né, recebida. Então muitos alimentos e processos tradicionais, eles passam a ser muito questionados, muitas vezes sem embasamento científico, o que vai produzir incerteza, desconfiança, então, né, ele aborda um pouco esse ponto, interessante. E ele vai finalizando, né, essa apresentação dele falando sobre, como a comunicação eficaz da ciência, ela exige bons cientistas, né, que são bons cientistas no seu fazer técnico, mas também na comunicação comprometida com essa verdade, né, ou com essa estrutura aí de pesquisa que está sendo, desenvolvida. Ele vai também, né, trazer um pouco de algumas críticas, né, que eu achei interessante, que é essa influência hoje dos algoritmos, né, e também, da influência das curtidas e desses compartilhamentos nesse volume de valorização de informações, que muitas vezes, né, se não estão corretas, não estão, né, dentro aí de parâmetros, né, conscientes, podem também gerar um impacto muito amplo de desinformação, especialmente na saúde pública. O segundo, né, participante orador aí, palestrante, foi o Adriano Andregueto, então o tema dele foi avanços e controvérsias no setor agroalimentar, uma perspectiva na comunicação digital.
Ele vai trazer um pouco uma análise para nós das transformações, dessa era, né, de comunicação digital dentro do setor alimentar, vai dar esse panorama, destacando, né, os avanços e quais foram os desafios. Como essa revolução digital possibilitou, sim, né, de novo, mais acesso à informação, tornando os consumidores mais ativos e também influentes, né, nesse processo de informação, mas, no entanto, qual é o outro lado, né, dessa moeda, dessa democratização, dessa, comunicação, né, dessa difusão de informação, que também vai ter o lado dos riscos, da desinformação, da dificuldade de distinguir fontes confiáveis em meio ao volume, né, de informações que a gente acessa. O Adriano, né, ele é um estudioso nessa área, então é sempre muito, interessante ouvi-lo. Ele está ativamente, né, produzindo também ciência, e ele vai trazer a questão dos influenciadores digitais, que eu acho que é um ponto, né, para nós aqui de novidade, né, de muitas maneiras, e que ele vai abordar a questão, né, da influência da popularidade, como muitas vezes, né, essa popularidade desses influenciadores digitais vai superar também a das instituições tradicionais em oferecer as informações, né, fidedignas, como as universidades e ou então, né, as associações do setor. E por sua vez então, né, que dificuldades seriam essas para conseguir, eh, se comunicar de forma acessível, né, por parte das instituições, de uma maneira engajadora. Muitas vezes as instituições, né, e também o poder público, universidades, acabam tendo uma formalidade excessiva, né, por conta do processo da pesquisa científica, e essa falta, né, ele vai, trazer uma questão interessante, que é essa falta mesmo da personificação, né, desse rosto humano para representar as mensagens é o que acaba, impedindo também o sucesso, né, dessa comunicação das informações por parte dessas entidades, né, instituições, mais formais. E ele vai também, né, de uma maneira muito bacana, trazer uma reflexão final sobre como superar esses desafios. Vai sugerir estratégias, específicas, né, para atuar com os influenciadores, os comunicadores digitais e também para desenvolver esses conteúdos que sejam mais atraentes, né, com verdade e com pesquisa, mas para atingir o público mesmo e conectar tanto conhecimento científico como a realidade do cotidiano, dos consumidores. E aí a gente encerra esse segundo dia também. Vou reiterar os pontos de vista. Alexandre, então, ele é farmacêutico e diretor de assuntos regulatórios da BIA, Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, e Adriano é cientista dos alimentos, mas hoje em dia ele trabalha com marketing de alimentos, e está terminando doutorado também com comunicação de produtos de indicação geográfica. Uhum. Era esse não, tá para o lado, tá É esse errado. mesmo. Não, tá Tá, certo, tá certo, esse agora eu estou mesmo. certa, tá. Isso, tá certo. No terceiro dia, então, a nossa temática geral é popularização técnico-científica sobre alimentos e alimentação. Nós vamos ter, né, o orador, francês Baudouin Jourdain, que ele vai trazer um ponto muito interessante para nós, né, um estudioso que analisa a vulgarização, né, a popularização científica e como ela foi transformando também a maneira como a gente lida a partir da ciência, né, com conhecimento e também com aquilo que ele vai dizer que, né, e é o tema do texto dele, que é ignorar cientificamente, né, então ele vai argumentar como essa divulgação da ciência, a popularização científica, né, a vulgarização científica, ela não surgiu por uma demanda social, mas por uma necessidade da própria ciência em refletir sobre si mesma. No campo específico da alimentação, ele vai destacar, né, como os humanos sempre souberam se alimentar sem ciência, né, até pela, evolução aí da espécie, né, isso foi, sempre desenvolvido, mas o avanço do conhecimento, os detalhes, né, as questões mais específicas, né, sobre cada uma das áreas de alimentação e o jargão técnico também acabou distanciando a população, desse saber cotidiano, né, precisando então no ponto de vista dele, que pelo menos para mim, né, foi algo bem novo, ele vai, pensar então como existe uma, né, o termo dele é a colonização científica da ignorância, né, que é até onde o desconhecimento, ele precisa ser validado cientificamente e acaba de alguma maneira, né, tornando o consumidor, com uma certa dependência desse saber especializado, sendo que, né, na sua,
na sua biologia e nas suas transformações, né, como seres humanos, isso sempre foi, né, algo, conhecido, né, conhecimentos tidos pelo próprio, seres humanos. Então ele vai, né, nos trazer uma visão crítica sobre o cientificismo, como também, né, se não feito de uma maneira, com pensando, né, a transparência, vai ser uma ideologia também que vai moldar a nossa percepção de mundo. E ele vai, né, nos direcionar aí dentro desse ponto de vista, né, bem novo, né, como eu disse, para mim, pelo menos na minha leitura, vai trazer algumas, né, alguns pensamentos, direcionamentos de solução, pensando em ajudar as pessoas, né, a identificar suas ignorâncias, pensar, né, a questão também mais da ordem da psicanálise, né, sobre as nossas ansiedades, né, as nossas questões também, e permitir um equilíbrio entre conhecimento científico e também a experiência subjetiva, né, que é onde ele vai relacionar os nossos conhecimentos mesmo sobre alimentação quando, né, o nosso processo de evolução aí dos seres humanos, por exemplo. E aí o Eduardo Spears, que é professor, né, universitário, depois a Juliana fala melhor todas as credenciais, mas ele traz uma contribuição, né, sobre o estudo do consumidor para o entendimento do consumo dos alimentos. O Eduardo ele vai, né, apresentar para nós, dimensões fundamentais para a gente entender esse tema. Então, racionalidade, né, ele vai trazer esses termos e vai explicá-los também, né, ao longo aí da palestra e também no livro, que é a racionalidade limitada, né, a influência da cultura, os atributos dos alimentos, a questão da sustentabilidade, a tecnologia, a assimetria informacional e também a combinação de todas essas variáveis, né. Então ele é bem didático, né, até para apresentar para nós esse ponto de vista. Ele vai, explicar, né, o comportamento, do consumidor como algo que não é puramente racional, né, mas qual é a influência então da cultura e da percepção de todos esses outros atributos que eu mencionei, né, anteriormente. E também como, né, é possível perceber muitas falhas também, né, de comunicação e assimetria informacionais que vão dificultando essas escolhas mais conscientes. O Eduardo ele vai também enfatizar, né, de maneira importante a regulamentação e como a regulamentação e a fiscalização são essenciais, mas elas precisam ser complementadas por uma abordagem equilibrada que inclua também, né, como outros, oradores trouxeram ao longo dos dias, a transparência e a educação do consumidor e também a política pública, para que essas escolhas, né, sejam escolhas melhores. E, enfim, né, ele vai tentar nos trazer essas 7 dimensões e considerar também que eles são fatores múltiplos, né, que vão, impactar as nossas decisões mais informadas e mais, reais também, né, sobre os alimentos. E aí encerramos também o terceiro dia. Paulo, queria só também falar que a questão da simetria informacional, a gente falou 2 anos antes, né, com Uhum. o Celso, eh, Vegro. Vegro, essa questão e como isso é um problema para o agricultor. Então olha Uhum. como é interessante essa questão, vai até, né, a gente vê até o setor primário sofre Exato. dessa assimetria de informação Uhum. e com tudo que isso causa. Deixa aí para as pessoas ficarem também curiosas. Exato. Sobre eles, o Baudouin é professor emérito da Universidade de Paris 7, ele tem um título de doutor em psicologia e um outro de doutor em ciências, e ele é um grande estudioso da popularização científica, né, e vou Uhum. deixar aqui que foi ele meu orientador de doutorado e ele que me iniciou a filosofia e sociologia das ciências, que é algo também muito interessante para a gente descobrir e se questionar. O Uhum. Eduardo, ele é professor do Departamento de Economia e Administração da Exalc. Então, acho que Boa. acho que é isso, tá, vamos passar para o Uhum. quarto dia. Vamos, isso mesmo. Bom, o quarto dia é o tema da ética da informação, então, trouxeram, né, os seus pontos de vista o professor Jean-Pierre Poulain e também a Flávia Milagres e o Gelson Oliveira. Então o Poulain ele vai começar argumentando a favor, né, dessa filosofia open science, ou seja, a proposta, né, do compartilhamento livre de dados científicos para aumentar a transparência da colaboração, e a colaboração, né, entre os pesquisadores.
Ele vai também trazer, né, uma visão crítica sobre a tradição acadêmica manter os dados restritos, até o momento da publicação, e ele vai argumentar então que essa seria, né, uma maneira de tornar a abertura, né, dessas informações seria uma maneira de tornar mais acessíveis e enriquecer também, a pesquisa, além de ampliar o seu impacto. Ele vai discutir um pouco o próprio termo, né, Open Science, e vai dizer, vai nos ajudar, né, a pensar como que esse conceito, né, de compartilhamento livre de dados entre dados científicos, né, pode também permitir que pesquisadores, professores, formuladores de políticas públicas, de organizações não governamentais e até da própria indústria, possam utilizar e debater esses dados, por diferentes perspectivas, pensando que isso fortalece a ciência, pode criar também novas interpretações, e incentivar essa transparência como, né, método também, sobre os métodos, perdão, e também sobre os financiamentos, né, que as pesquisas da área, né, de diversas áreas científicas, mas da alimentação, né, vão chegar também nesse ponto, dos financiadores. E ele vai então, finalizar, né, a reflexão dele, pensando, propondo, né, como essa filosofia, essa eh abertura, né, dos dados e acessibilidade dos dados científicos melhora a qualidade do debate mesmo científico, reduz a desconfiança sobre os interesses que podem estar ocultos, durante os métodos, né, e os processos de aplicação da pesquisa, e permitir também que esses dados sejam analisados, né, de maneira mais, rápida por vários atores sociais. Então ele conclui que essa seria uma proposta, né, uma abordagem para disseminar conhecimento, mas também para pensar uma ideia de co-construção da ciência, com a sociedade e fortalecer, né, esse laço. A Flávia Milagres, ela vai discutir, né, o título do texto dela é "Washing, Fantasias, Ilusões", então ela vai discutir esse fenômeno, né, do washing, que é essa estratégia, né, muitas vezes, do mundo corporativo de manipular a percepção pública, mascarando de fato, né, quais são impactos sociais ou então ambientais que são negativos nas suas propostas. Essa prática, né, ela vai nos ajudar a pensar aí ao longo do tempo como algo que acontece em diversos setores, também vai incluir a indústria alimentícia, ela vai destacar aqui, né, essa estratégia aí de manipulação dentro da indústria dos alimentos, ela vai, ocorrer diretamente, né, a partir das embalagens, das campanhas publicitárias, ou então de segmentações que podem criar imagens falsas de responsabilidade, ambiental e social. Ela vai tratar também sobre a regulamentação fundamental para combater essa prática. Acho que o washing, né, mais conhecido é o greenwashing, né, que acho que é o termo, ao menos, né, que eu também conhecia antes, mas que ela vai dizer, ela vai, né, evoluir aí a conversa também, explicando como essa ilusão, né, é criada, né, por essas estratégias, que são manipuladoras, elas podem, por um lado, né, aliviar a culpa do consumidor, mas também gerar, né, um ambiente de desconfiança generalizada, dificultar os diálogos entre os setores, e que ela considera que seria algo essencial aí para as mudanças reais também, na indústria, né, ou no setor como um todo. E ela valoriza ali, né, no final da apresentação dela, a questão de envolver, então, conselhos de segurança alimentar, movimentos sociais, o setor público também, como essas partes interessadas para fortalecer a governança coletiva e permitir também a construção de políticas públicas alimentares voltadas para a sustentabilidade. Por último, né, o Gelson, ele vai trazer como título da apresentação dele, "Produção da ignorância", então ele vai nos ajudar a pensar, né, no tempo histórico também, essa criação, né, de uma crise da verdade, de uma produção também da ignorância. Especialmente destacando esse termo, né, bem recorrente para nós nos últimos anos, que é o fake news, essa desinformação e como que essa desinformação, né, ameaçam as relações sociais, os laços, né, sociais também. Vai destacar, né, questões mais filosóficas, né, porque também o Gelson é dessa área, então vai trazer uma visão, do Nietzsche sobre niilismo, para desenvolver, explicar essa questão da verdade, né, qual que é
a relação direta desse pilar que é a verdade em termos da concepção, né, da civilização, e como ela foi perdendo relevância e substituída também por outras, narrativas que oferecem um conforto mais emocional, né, para o consumidor, em vez do conhecimento real. E ele vai, né, desenvolver aí a palestra dele também, comentando como a ciência, né, historicamente, ela está relacionada, né, como um certo acesso à verdade, mas que ela também vem se tornando um alvo de desconfiança, porque vão haver também né, falsos atores aí, especialistas, e teorias também que vão ganhando mais espaço. E ele vai, né, finalizar aí trazendo um ponto de vista sobre a indústria também alimentícia, como algumas práticas podem favorecer a desinformação, né, facilitar também que os consumidores, não consigam, né, fazer escolhas melhores em termos, de alimentação saudável. E ele vai enfatizar então que somente o conhecimento e a valorização da cultura alimentar, podem combater mesmo essa manipulação e garantir essas escolhas de alimentação saudável e consciente pelos consumidores. E aí nós terminamos esse quarto dia. Dia rico. Eu queria só retomar aqui, né, que eu acho que o Jean-Pierre Paulin está muito animado com essa possibilidade dessa abertura ser tão positiva. Aqui, algo para a gente discutir aqui no Uhum, final. Então, Jean-Pierre, aproveitando, né, Jean-Pierre Paulin, ele é sociólogo e antropólogo, professor da Universidade de Toulouse e Jean Jaurès. Naquela época, se não me engano, ele agora é professor emérito e ele uhum, é colaborador Veraquis desde 2010. A Flávia Milagres Campos é nutricionista, docente do Programa de Pós-Graduação de Segurança Alimentar e Nutricional da Unirio. uhum, E o Gelson, Sheil Gelson, ele é filósofo, professor de curso de pós-graduação em filosofia da PUC Paraná, uhum, e ele é um grande estudioso, né, até Paula até citou, de Nietzsche, grande uhum. estudioso. Agora vamos para o nosso quinto dia. Vamos. Bom, quinto e último dia das discussões, né, entre os especialistas, né, os com pontos de vistas diversos, que vai se intitular então Desinformação e Infotoxicação sobre alimentos e alimentação. Nós vamos ter como participantes, né, Luiz Pérez Neto, Ana Luísa Salles e o Alberto Berga Monge. E o Luiz Pérez Neto ele vai, apresentar, né, a palestra dele, denominada Entre Informação e Desinformação. Então ele vai analisar primeiro, né, quais são essas 2 categorias, especialmente como elas atuam no campo da alimentação e da saúde. O argumento dele, né, vai girar em torno, do fato de que a gente vive em um cenário de abundância de informação, não de intoxicação, né, e que essa sobrecarga é que dificultaria a navegação entre conteúdos confiáveis e conteúdos que são falsos. Ele vai trazer também, né, a questão do avanço das tecnologias e das redes sociais, e como os especialistas acabam, né, por isso perdendo essa exclusividade sobre a oferecer, né, desenvolver o conhecimento, vão sendo substituídos ou então desafiados pela participação dos influenciadores, né, ou até dos buscadores de internet, porque vai ter os algoritmos, né, que vão favorecer o recebimento de determinadas informações pelo público. Então ele vai, direcionar, né, as questões dele para demonstrar como a mudança gerou um ambiente, né, que ele vai chamar um ambiente de desordem informacional, dividido em 3 níveis, que são nessas categorias para compreender, que é fake news intencionais, informações erradas, sem intenção de prejudicar, e conteúdos falsos que não necessariamente causam danos. Ele vai, né, finalizar aí também, né, depois de explicar cada uma desses 3 níveis, ele vai propor uma reflexão interessante sobre o equilíbrio entre a ciência elitista e a popularização do conhecimento. Destacando também, né, fazendo até uma ponte com o nosso primeiro dia lá, que ele vai destacar a importância dessa alfabetização midiática, né, tem um pouco a ver com a literacia, né, comentada lá pela Maria Cláudia, então a importância da alfabetização midiática e científica para que o consumidor, lide com esse excesso de informação e consiga tomar decisões mais informadas sobre alimentos e também sobre saúde.
A Ana Luísa Salles, ela é chefe de cozinha, então ela vai trazer um ponto de vista, né, sobre, o como a banalização dos termos, né, da gastronomia, especialmente o gourmet, vai produzir também uma transformação, né, prática na atividade profissional relacionada à gastronomia, que vai ser hoje muito vista, né, como muito divulgada, muito comunicada como um ambiente de espetáculo, muitas vezes, né, até dissociado da alimentação, da essência da alimentação em si. Então ela vai passar a apresentação dela fazendo algumas críticas, né, sobre essa busca por entretenimento e experiência, né, que são relativas à alimentação hoje, e como isso produz uma valorização excessiva de descrições sofisticadas, de técnicas culinárias, e como isso também vai, né, alterando a percepção e as solicitações do consumidor até nos próprios serviços de alimentação. Vai comentar sobre o impacto dos programas de culinária e das competições gastronômicas, na atuação profissional hoje, né, especialmente naqueles que vão se formando, né, nos últimos anos, e a expectativa que tem de desenvolvimento, né, na área e qual é a realidade que é encontrada também dentro do sistema, né, hierárquico que é o trabalho em cozinha. E por fim, né, ela vai, desenvolver um pouco sobre a importância da valorização da gastronomia, da qualidade também, né, dos alimentos, não apenas da questão estética, mas, né, dessa compreensão, né, mais dos princípios de uma alimentação saudável. E por último, a gente trouxe, nesse último dia, né, o Alberto Berga, que está na Espanha. Ele vai ter como título da apresentação dele Food Bashing, Agribashing, quais são as motivações, né, vai ser mais um dia que a gente vai entender alguns termos, né, que nos ajudam a pensar essa questão, da informação e da comunicação. Então ele vai discutir desinformação e popularização, na alimentação, abordando esses 2 termos, que seriam 2 fenômenos, né, food bashing e agribashing, que vão contribuir, né, para denegrir sistematicamente o setor alimentar. Ele vai, né, fazer uma discussão para apresentar, então, quais são os conflitos crescentes entre defensores da agricultura convencional, grupos que exigem mudanças profundas no modelo produtivo, vai abordar também, né, os conflitos em relação ao uso de pesticidas, impacto ambiental, bem-estar animal, e transgênicos como, pontos que vão gerar certa polarização, e também como os consumidores nem sempre têm clareza sobre o que realmente estão consumindo, né, não reconhecem exatamente todos esses termos e compreendem. Ele vai concluir a apresentação dele defendendo a necessidade de um debate, né, mais amplo e também equilibrado, e sugerir como as autoridades devem facilitar, o diálogo sem o intervencionismo excessivo, buscando um consenso que represente melhor as expectativas da sociedade e também a realidade do setor produtivo. E concluímos esse quinto dia, né, de evento. Tá sem som, Ju? Vamos lá. Ainda não. Agora sim. Pronto, agora foi. Então, o Luiz Pérez Neto é docente no Departamento de Jornalismo e Ciências da Comunicação da Universidade Autônoma de Barcelona. Ele foi, durante um tempo, professor da ISPM, não sei se era em São Paulo ou Rio. Professor Alberto Berga é médico veterinário espanhol, colaborador da Universidade de Zaragoza e auditor da União Europeia. E Ana Luísa Salles, chefe na época do Café Janise e Palma Cantina em Portugal. Ela tem mais de 20 anos de experiência de gastronomia e foi coordenadora e professora de cursos de gastronomia no Rio de Janeiro. Aqui temos 4 universidades, FRJ, SENAC, IBMR e UMF. Eu não conheço. Paula, posso já? Eu parei de compartilhar, mas já volto. É, estragando tudo, mas tudo bem, mudando Imagina. aqui. É, que você acha dessa questão do que a Ana falou, né, dessa valorização Uhum. da profissão, da alimentação, com o que aconteceu com esse jovem chefe essa semana aí no Brasil? Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Então, Ju, acho que é uma questão bem delicada, né, eu realmente não conhecia pessoalmente, né, conhecia a trajetória mais de, eh,
da publicidade dos negócios dele, então, acho que é um pouco difícil, né, comentar, não saberia, né, realmente dizer se esse é o principal motivo, né, se não existe também, né, outras questões que são mais Aham. pessoais e que a gente não alcança saber. Mas eu acho que a profissão, né, de uma maneira geral, ela tem um tipo de exercício, né, uma solicitação que é bastante intensa, né. A gente tem recentemente aqui no Brasil também a discussão sobre a escala de trabalho, né. Semana passada, não é uma discussão da nossa área de trabalho só no Brasil, então desde o né, da metade da pandemia eu venho lendo também, notícias até do contexto espanhol, né, porque a gastronomia, né, o setor de alimentação e restauração lá faz parte de políticas públicas mais organizadas também, né, pensando no desenvolvimento econômico, e essa também gera uma discussão lá. E eu acho que o que acontece muito, né, é que a gente está vivendo um momento de transformação da geração, né, do que essa geração nova entende que o trabalho deve ocupar na sua vida, né, o espaço também que a gente precisa ter para o descanso, né, pra nossa saúde emocional, né, saúde relacional também. Eu já trabalhei, né, em posições operacionais nesse sistema, né, de escala, 6 por 1 e é realmente um sistema que te tira muito das relações sociais, né, então acho que isso, somado, né, às nossas questões individuais é que talvez sejam, mais problemáticas, né. Mas eu vejo também hoje que tem, muitas outras áreas que tem questões, né, sobre a falta de espaço para você descansar, né, para ter uma relação, uma vida um pouco mais saudável, né. Então eu não sei se, né, não teria Sim. acho que como comentar, né, de modo mais Não, também. aprofundado. É. É curiosa, eu fiquei curiosa de saber se tinha alguma coisa a ver com essa valorização. Uhum. Voltemos então. Voltemos então para o Sim, dia do fechamento. sim, discussão final. Você quer Vou falar? comentando? Eu vou Sim, vai comentando e comentando, acho que depois vai tá. comentando, depois eu Bom, finalizo. nossa, foi assim uma semana muito, produtiva, né, em termos do que a gente aprendeu, né, de quais foram os pontos de vistas, novos termos. Então essa nossa discussão final, ela girou muito em torno, né, da gente pensar essa guerra da informação sobre alimentos e alimentação, né, como que primeiro a gente tem diferentes atores, né, que estão moldando a percepção pública sobre alimentação, então, que atores seriam esses, né? Os comunicadores, os cientistas, as marcas e os influenciadores também. Eh, uma percepção clara para nós, né, que é da como que a gente conseguiria pensar em buscar soluções, né, entre a sociedade, uma abordagem que até, né, bem própria mais da Juliana, então depois se você quiser, falar melhor, Ju, são essas posições, né, que a gente vai tendo, de pessoas, né, ou instituições que vão ocupando espaços para serem os detentores da informação ou os reguladores, né, então, de uma maneira geral, esse todas essas posições, né, sociais vão ajudando a contribuir para a gente, entre aspas, né, tentar encontrar culpados, que às vezes são culpados até meio abstratos, né, que a gente não consegue acessar diretamente, outros atores, né, que têm uma parcela aí de participação, às vezes em políticas públicas, né, benefícios, como por exemplo a própria publicidade ou alguma algum setor da indústria também, e como isso gera essa complexidade da informação. Uma questão também que eu achei, né, bem interessante que a gente trouxe nessa discussão final foi como ao longo da semana, né, de diversas maneiras a gente percebeu a ciência como trazida como uma certa moralizadora, né, da sociedade, mas como isso também vem sendo questionado até pela falta de, consistência em conseguir se comunicar, né, com o consumidor, então acaba se criando um espaço aí entre os especialistas e os pesquisadores, um espaço afastado, né, do consumidor e que a gente tem dificuldade para chegar. E por último também uma questão, né, muito, visível ali ao longo das nossas discussões, mas na nossa reflexão final, que é como a gente como existe, né, um espaço não racional, né, um espaço da emoção, que é um espaço às vezes menos reconhecido por nós, né, a gente tem dificuldade também de conseguir conceber, né, essa ideia que a gente não consegue explicar direito, que são as emoções, no papel
como um fator relevante no momento da comunicação e da recepção dessa informação. É como é quase que um filtro, né, para que vai acessar nossas emoções, as nossas crenças pessoais e como isso vai ser ou ora um conflito ou ora uma possibilidade da gente absorver, né, mais ou menos as informações que a gente recebe. Acho que esse, né, o nosso ponto aí do debate geral foi pensar como a comunicação e a informação precisa promover, né, um diálogo, mas ela também é muito multidisciplinar e isso também complica, né, complica um Sim. pouco. Sim, eu acho que, assim, né, da experiência, falando um Uhum, pouco da experiência, desses 6 dias, foi, como sempre, né, uhum, levar as pessoas a entenderem que a gente tem um fio condutor, então isso também já é algo que exprime a uhum, dificuldade da gente enviar, né, uma mensagem, porque a gente está sempre uhum, querendo, que as coisas sejam, como você falou, emocionalmente, do que a gente espera, então a gente não consegue abstrair e ver aquele é um ponto de vista onde eu me coloco. Então a gente passou a semana inteira tentando voltar as pessoas para a informação e comunicação, uhum, sem entrar naquele esquema, né, que eu falo sempre da minha metáfora do faroeste, que a gente sempre uhum, se põe numa posição de achar um culpado, sempre tem que ter um culpado, um bandido, um mocinho, coitadinho, né, a vítima, e depois a gente tem sempre um, moralizador, no faroeste a igreja, hoje em dia a ciência, ela que fala se está certo ou errado, então a gente, como o Baudouin passou, né, falando no cienticismo, e como a gente procura esse Deus de várias formas, e aqui no contexto seria ciência, e depois algo punitivo, né? Que aí no faroeste é o delegado e aqui é o governo. E que também a gente, e que muitas vezes falha nesse papel regulador, mediador, e acaba uhum, só punindo. E eu acho que aí a gente chegou, né, muito discutindo nesse dia, todas essas questões que é esse modus funcionante nosso que vem de milênios atrás, dificulta, né, a conversa, a troca de informação e seria essa coisa que podia ser, né, ideologicamente, utopicamente, tão lisa, tão gostosa de cada um ir pontuando, né, como diz uma amiga minha que eu acho engraçado, ela fala: "Nossa, chega um ET aqui, ele não vai ele não vai entender porque que 2, 3 seres humanos em volta de uma mesa não conseguem resolver um problema". E é mais ou menos isso que a gente chegou, né, essa questão uhum, da comunicação. E eu chamo muita atenção também, eh eh, dessa desse fato da gente achar que é o outro, né, então é a uhum, publicidade que é o culpado, é o governo que é o culpado, e sem se colocar nesse todo. E é onde eu questiono também o fechamento epistêmico da ciência, que é o meu mundo, é o meu lado, ele está certo. uhum, Então a gente comentou muito isso, né, e para quem vai ler o livro, né, o nosso editor falou que nosso corretor, não editor, porque a gente está aqui, nossa editora Arlete do livro digital, mas o nosso revisor falou que a gente estava às vezes, né, muito muito uhum. bravo naquele último Incisiva. capítulo, né, muito incisivo. Mas foi e eu acho que todo ano a gente fala isso, Uhum, terminando Avanços e Controvérsias, e quando a gente revive esse momento, a gente fala de novo o quão rico a gente é. Eu te ouvindo uhum, e repassando aquilo tudo, a riqueza do quanto tanto que a gente aprende, mas uhum, assim, saindo da caixinha, né, que foi eu com falei, certeza. aquele primeiro me cutucou, porque a minha caixinha vieram mexer nos meus ovos, e meus ovos estavam daquele jeito, mas depois a gente vai indo, vai vendo o quanto a gente aprende, o quanto é gostoso, Uhum, e no vizinho ver como é que é o jardim dele, né, então assim, acho que foi muito gostoso. E uhum, estamos aí, vamos ver, vamos terminar aqui que a gente tem né, o último slide, que depois o livro continua a mesma coisa toda em francês, para os nossos amigos colegas, amigos, uhum, consumidores francófonos também poderem ler, acessar, porque é muito rico e como a gente comentou no começo, né, Paula, é uhum, um produto de popularização, porque a popularização não precisa ser só
para o grande público. Nós também somos leigos daquilo que a gente não conhece, né? Uhum, Então, é para quem é expert em alguma coisa, no que ele é leigo, esse livro, assim, é muito rico, inclusive pelo fato de ser pontos de vista, são pessoas que, né, pessoas que trabalham com aquilo, pesquisadores, ou que estão no campo de trabalho e que vêm e abrem, né, a mente deles para a gente compartilhar. E a gente teve a colaboração da Sara, uhum, da professora Caroline, da Ana Helena Grazini e do nosso revisor, João Carlos. uhum, E temos aqui, né, a gente vai apresentar, vamos colocar aqui o link, se a Leti quiser colocar, Leti Santos, que é a nossa editora da uhum, versão digital. Tem a versão impressa e a gente tem a digital, que a gente vai deixar aqui o link, que é bem mais fácil de acessar, já tem no Kindle ou em algum no uhum, computador, onde for, e a gente tem aqui. Agradecemos a Leti da presença. uhum, E só para terminar, antes do bate-papo, temos agora a nossa sexta edição, e nessa sexta edição a gente vai falar de modismos alimentares. Aviso, modismo alimentar não é vegano, uhum, qualquer, não é dieta da moda, é tudo que engloba do campo à mesa, modas de tecnologia, modas de composição de alimentos, uhum, modas de processos de plantio e tudo isso, né? Toda essa moda em torno dos alimentos e da alimentação e do consumo. E passando também nesses 5 dias, a gente foi indo, né? Que eu e a Paula já uhum, montamos o programa. A gente vai indo desde por que nascem as modas, por que as pessoas aderem, e a gente vai discutindo todas essas questões durante 5 dias e esperamos mais gente para essa super discussão do sábado. Bem? E antes de ir só para aproveitar a tela para a gente ir para a discussão, convido vocês, a gente continua nessa parte de comunicação, para o próximo Papo à Mesa, que a gente vai falar sobre. Não, é o livro A Sociedade do Saudável e as Culinárias Midiáticas, da Manuela Dias, Maria Cláudia Carvalho, Daniela Barcelos. Muito interessante. uhum. Saudade. E vamos aqui para a nossa descrição. Somos poucos e bons. Vamos lá. Quer falar alguma coisa, Giane, Camila, Arlete? Então, queria só pontuar algumas coisas e eu quero muito ler esse livro, né? Ainda, mas eu gosto muito, embora digital, eu sei que é muito mais prático, eu gosto muito de ficar com o livro também impresso, né? Para poder ficar explorando toda hora que eu quiser. Essa questão da cultura, eu vejo assim como um ponto fundamental mesmo, porque o que até uma confusão com mesmo entre os povos tradicionais, que tem muito conhecimento, a universidade tentando se aproximar mais para poder estar estudando, entendendo e gerando uma confusão nas próprias comunidades, né? Então eu vejo assim que quando se perdeu, acho que essa cultura, eu acho que a gente não vai restar muito, porque se as novas gerações, o que que elas vão ter como base, né? Vão se basear o quê? Nas informações atuais, nos pontos de vista, como vocês bem colocaram, porque a gente tem muita ciência sendo feita, mas cada um no seu grupo de estudo. E aí, dentro do grupo de estudo, não deixa de ser ciência, e são pontos de vista. Então, para aquele leigo interpretar essas duas fontes ou mais bases científicas, fica muito difícil. E aí eu aproveito até para a parte da nutrição clínica mesmo, né? Que a gente se baseia em ciência, mas você tem são os locais onde você recebe, principalmente para quem não tem acesso a uma informação, e muita gente não tem, eu estou falando aqui do Brasil. Você tem áreas rurais em que não chega internet, não tem, e a sua informação, às vezes, é dentro do consultório médico, numa instituição em que a pessoa vai encontrar a informação que pensa ser a mais correta, a mais acessível. Então, a gente vê isso mesmo nos cursos de nutrição. A gente, quando vê, assim, até mesmo as próprias diretrizes, elas são, elas chegam a pontuar
alimentos, tipos de alimento, e que não tem nada a ver, se você pegar o Brasil, por exemplo, com biomas tão distintos. Fui ver agora mesmo vou dar um exemplo muito claro, insuficiência renal. E você dizer que a banana, maçã é a que tem menos potássio do que as outras. Em que lugar que tem banana, maçã? Eu vou ser bem pegando esse Rio Grande do Sul. Não tem acesso à banana, maçã. E aí eu já vejo isso como um problema, se a pessoa gosta da banana, né? E é uma coisa muito específica, é um exemplo, mas é por aí, né? Pegando uma patologia. E uma outra coisa também que eu vejo assim, que talvez essa questão da comunicação, bom, bem colocado ali, principalmente talvez a gente dá um passo atrás e aceitar mais, né? Como vocês colocaram no final. Acho que aceitar mais o outro e chegar nesse consenso, porque você falou que o mais difícil foi isso, é saber, assim, por onde a gente começar. E aí eu acho que eu queria que vocês respondessem por onde começar, o que que foi discutido, assim, como é que vocês chegaram a essa discussão aí né, de que ponto, né, digamos assim, qual é esse senso comum, né? Paula, depois fala também. Ah, Jane, né, desses 6 dias de discussão, é assim, é um novelo de lã cheio de nós, e como mesmo você falou, a gente gostaria que as pessoas tivessem bom senso, gostaria que as pessoas procurassem bom senso, gostaria que as pessoas comunicassem, né, com racionalidade, que recebessem as informações com racionalidade e bom senso. Mas de onde não, e aí entra uma coisa, não tem um guidelines, foi uma coisa que a gente falava, eu acho que no sábado eu falei, não, mas não dá para ter normas e guidelines, porque é muito complexo, e como você falou, depende do ponto de vista, depende para quem você vai falar, como você vai falar, para quem você falar. Então, assim, ficaram dicas. Eu posso falar isso, não é uma dica concreta, né? As dicas foi como fazer, tentar, parte do Adriano, tentar se aproximar dos influencers, tentar formar os influencers, tentar trabalhar com cientistas, formar os cientistas, mas é tudo passinho de formiguinha, porque agora, o digo eu, né? Não é mais do evento. Eu acho que um grande desafio do ser humano é essa questão da fala e da emoção e da razão, que é tudo complicado na gente. E aí isso acho que aí é com o universo, com quem acredita em Deus, Deus, quem acredita em Zeus, Zeus. É isso, mas eu acho que é um desafio nosso sempre para sempre, porque se a gente começar a ler as coisas, né, de passado, até de filósofo grego, a gente sempre teve esse problema. A gente não tinha internet, era na pedra, mas era o problema, né? Tanto é que todas as guerras, elas são criadas, feitas e terminadas o quê? Na base, né, dessa comunicação. Então, não tem, é mais um filosofar sobre isso. E aí eu acho que você fez parte de uma sementinha, né, de uma moléculazinha de H2O, que é a comida na boca do povo, sensibilizar as pessoas que querem escutar, né? É isso, eu acho que a gente não vai conseguir. A gente pode, tá, fazer né, a gente pode fazer projetos maiores, mais abrangentes, mas a questão é tão delicada, ela é tão individual, tão intrínseca, que o que a gente pode, assim, agora, para mim, o que a gente pode é tentar lutar para que as pessoas sejam mais críticas desde do primário. Já ajudaria, né? Agora, tem pessoas que são mais, como é que fala? Que gostam mais de uma lei, de uma proibição, De uma norma, né? Eu acho que isso mas eu acho que isso é perigoso, porque aí a gente vai criando ditaduras da fala, e aquele que vai falar do ponto de vista dele, e vai, então, eu sou pela abertura, e trabalhar, acho que no pré-primário, né, para que, em vez de aprender 1 mais 1,
se aprenda por que que é 1+1. Em vez de aprender a ler 100 páginas do livro, por que que a pessoa escreveu o livro? Aprender o porquê, né? Isso aí Uhum. já estamos entrando numa parte filosófica pessoal Uhum. demais, mas eu acho que assim, não tem uma solução. Tem ideias de gotinhas no oceano, nem gotinhas, moléculazinhas no oceano. Você, Paula? Eu acho que é um paralelo, né, que a Juliana falou, mas muito com a educação também, né? É um processo da gente compreender, conscientizar e atuar diferente. E é esse passinho de formiga mesmo, né? Eu penso que talvez o que foi comum ali em todos os dias é pensar que talvez hoje, né, com redes sociais, com essas empresas, né, que são da área da tecnologia, é um volume que vai, né, ser assim exponencial e vai nos obrigar a precisar ter muita atenção, né, muito cuidado com as informações que a gente consome. Mas é sempre esse esforço mesmo de, para mim, né, relativo a um processo educativo, né? A gente se informa, toma consciência, né, age diferente, e eu acho que o essencial para mim ali dos dias foi reconhecer, né, nesse processo de educação, assim, de mim mesma, reconhecer quais são esses conjunto de questões que estão em torno, né, de ter uma boa informação, a transparência, que acho que todos os pontos de vista, embora, né, sempre diferentes, todos eles abordam essa importância, né, da informação transparente também. Eu acho que ficaria também essa questão, né? Talvez se fosse algo para a gente disseminar para o grande público, né? Como uma fumaça que sai pintando na cabeça de Uhum, todo mundo, não acredite em verdades. Questiona sempre, né? uhum. Questionar sempre. Ok? E essa coisa. Arlete, quer falar alguma coisa? Ou quer falar do nosso livro que dia 20 já está por aí? Obrigada, viu, Olha, Jeane? é, é muito legal a gente participar, né, do Avanços e Controvérsias e depois assistir esse resumão, né, que vocês fazem. É extremamente interessante e reforça tudo que a gente vê no evento. Também, como Ju, a gente participa do evento na época e depois tem acesso à gravação, aí não vê, vai deixar ver depois. Mas aí quando você fala tudo isso, Ju e Paulo, aí, realmente, né? Ajuda também a sedimentar, né, a discussão que a gente ouviu e reconhecer a importância de todo esse debate. E eu acho, Ju, que a questão desse né, mal-estar, dessa angústia, né, dos problemas que a gente vive, eu ancoro e fico calma com esse saber de que sempre aconteceu, né? De que o ser humano é um ser inquieto, é um ser que busca realmente outras informações, nós não conseguimos ficar com uma informação só, vai procurar aqui e ali, aí vê a verdade, vê uma falsa verdade, vê uma mentirinha, vê uma mentira com intenção, vê outra mentira que é inocente, vê uma verdade pela metade. Então, isso faz parte do nosso ser, né, da forma como o ser humano é. Então, isso sempre aconteceu na pedra, no papiro, né, e agora na internet. E a solução, né, que eu acho é ter sempre um grupo trabalhando como a gente faz, né, e você promove esses eventos, trabalhando no paralelo, né? Então, acho que a história humana vai ser sempre assim. A gente trabalha no paralelo dessas coisas que incomodam, e eu acho que não tem outra forma, porque o problema é grande demais, né? Não existe solução, porque o problema é grande demais. O problema envolve toda a população mundial, né? Todos nós estamos sofrendo isso, exceto quem está ainda com uma vida muito limitada, mas eu acredito que o que mais importante é a gente conseguir resolver a nossa comunicação por essas formações, por esses debates, essas reflexões, e a gente vai corrigindo o nosso meio, o nosso ambiente. Agora, corrigir esse ambiente integral é impossível
e não vai funcionar por muito tempo também, porque aí vem outra geração, aí já Com desarrumando tudo outra de coisa. novo. É muito legal. Esse Avanços e Controvérsias foi muito importante, porque trouxe essas bases de reflexão. O livro impresso é muito interessante, o livro digital também. O livro impresso e o digital não são concorrentes, eles são complementares, né? O livro, cada um dentro da sua proposta, e para as pessoas que gostam, né, do acesso ao livro, dependendo da disponibilidade. Eu, por exemplo, eu não tenho mais como ter livro impresso, eu preciso agora só, eu compro só o digital, porque eu não tenho mais espaço, então o digital veio resolver isso para mim. E a gente vai se adaptando a essa nova tecnologia, né? Nós sempre fazíamos os nossos trabalhos na máquina, né, de escrever, e aos poucos fomos migrando para o nosso texto, nossa tese digital, né? A gente via os papéis escritos da nossa tese, via a tese crescendo em papéis, e depois passamos a ter a tese no digital, e isso já está totalmente adaptado, e com o tempo também a gente vai se adaptar a ter o livro digital e o livro impresso funcionando direitinho. A gente está aguardando só a divulgação da CBL do ISBN para, então, disponibilizar. Ele já está na plataforma, já está 100% pronto, só falta colocar essa ficha catalográfica e, a partir, no máximo até quarta-feira, com segurança, a gente já vai ter o livro disponibilizado. O site do Lemos mostra quais são as plataformas onde se pode adquirir, né? E tem também um resumo, caso a pessoa queira entrar lá só para conhecer, também está lá disponível, tá bom? Parabéns Obrigada, pelo Arlete. evento e parabéns pela palestra. Obrigada, 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 Paula. Paula faz, nossa, uma apresentação assim. Eu queria ter estudado na sua escola primária. Apresentar, para saber falar tão bem, fazer um resumo tão bom. Arlete, você falou um problema grande, complexo, e eu ia falar eclético, porque eu não acho a palavra. Falar assim, que ele é muito diferente em vários pontos, de várias maneiras, de cultura, de nível socioeconômico, de nível intelectual, é muito complicado. Então, uma solução é difícil a gente achar, né? E queria terminar só falando, depois deixa a Paula agradecer, né, Giane? Obrigada por estar aqui. É sempre bom a gente poder conversar e ter outro ponto de vista também em relação ao nosso trabalho. Obrigada, Arlete, nossa, está aqui com a gente, nossa parceira editora também. Obrigada, Paula, por esse resumo. E antes de passar a palavra para a Paula terminar, eu queria falar assim que esse livro, assim, ele é realmente um complemento, ele não só a questão de que quem não pôde participar vai poder participar, porque é completamente diferente. Acho que a gente entra aí no livro impresso, no livro digital, eles são complementares, são diferentes, mas eu acho que para quem participa, ele é bom também para sentar, porque na hora é um frenesi, a gente acaba de ouvir alguém falando uma coisa completamente diferente, o nosso cérebro vai a mil, aí a gente entra numa sala com as pessoas debatendo, e aí mais ideia, mais a mil, a gente chega no final da semana assim com o cérebro assim em êxtase. Então, ele é bom para, que foi o que fez aqui para mim hoje, né? Assentar e falar, o que que eu vivi, o que que é isso, né? Poder rever. Então, acho que ele é um belo complemento e vai paralelo. E é o que eu queria falar. E obrigada, até próximo sábado. Paula, deixa você terminar aqui. E quero só agradecer, Juliana, né, por poder fazer parte aí desse projeto, que eu tenho, nossa, muita alegria, eu aprendo demais. Acho que essa descrição que você fez é o que eu sinto exatamente. É aquele frenesi, né, de conhecer coisas diferentes, de abrir a mente também para discutir, né, coisas que não estão diretamente relacionadas à nossa área, mas no final é tudo alimentação. E queria agradecer, né, a Arlete, a Giane, a Camila que, né, precisou sair, mas deixou até um depoimento aqui que eu quero terminar o nosso encontro com o depoimento dela, que eu acho que fecha muito bem aqui, ela colaborou muito. Ela diz assim: quero parabenizar vocês pelo esforço no registro das apresentações e, com isso, possibilitar o acesso ao conteúdo do evento. Um tema muito espinhoso, por isso tão importante o registro e a divulgação do conteúdo em um campo tão controverso. Parabéns. Acho que ela nos ajudou aqui, né, a fechar e esse é o propósito de produzir o material, né, impresso ou então virtual,
para todo mundo poder acessar, né, a riqueza que foi esse evento e saber o sistema, né, que eu acho que para mim, assim, pelo menos como professora, me agrada muito pensar que nem sempre a gente está diante de todas as informações que a gente precisa para conhecer o assunto. E esse Avanços e Controvérsias, a cada publicação é uma chance da gente saber qual é o universo, né, que está organizando determinado assunto ou que a gente está vivendo no campo da alimentação. Então, muito obrigada, um excelente sábado para todas. Obrigada novamente, Juliana, Vera Kiss, Arlete, Giane, por a gente estar juntas hoje. Bom sábado, Ó, obrigada, vida, linda. parabéns. Parabéns para todos vocês. Obrigada.